Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre o NCLEX. Oi pessoal, eu quero iniciar esse vídeo dizendo muito obrigada a todas as pessoas que estão acompanhando os vídeos e se inscreveram no canal. Muito obrigada pelo carinho de vocês, eu tenho recebido tantas mensagens, tantos comentários tão positivos que me motivam a continuar falando mais e mais sobre essa minha experiência. Então eu queria agradecer de coração a todos vocês que estão gostando dos vídeos, acompanhando os vídeos e postando seus comentários. Super valeu! Hoje a gente vai falar sobre o NCLEX. Eu acho que é importante para nós brasileiros e enfermeiros estrangeiros do mundo inteiro saber que o NCLEX não é uma prova para enfermeiros estrangeiros. Já teve pessoas que me perguntaram, né, se essa é uma prova só para enfermeiro que está vindo de fora, por que está vindo de fora. Não. O NCLEX é uma prova nacional e obrigatória para todos os enfermeiros que desejam se registrar e poder trabalhar como enfermeiros. Talvez você esteja se perguntando: por que é necessário fazer essa prova? Qual que é o objetivo dessa prova, né? Na verdade, cada vez que o Conselho de Enfermagem te dá licença para trabalhar como enfermeira, eles estão garantindo para a população, de um modo geral, que esse profissional tem um mínimo de conhecimento e um mínimo de habilidades necessários para iniciar um trabalho, a sua jornada profissional como enfermeira. Então, para fazer com que esse controle de qualidade se dê a nível nacional, os conselhos estaduais de enfermagem, se uniram e formaram um Conselho Nacional dos Conselhos Estaduais de Enfermagem, que eles chamam do National Council of the State Board of Nursing. Esse conselho, então, criou o NCLEX. Então, eles criaram uma prova, que é uma prova padrão para todo o país, para ajudar a legalização e a emissão de licenças de enfermagem para que as pessoas possam trabalhar, então, como enfermeira. Essa licença não é uma licença permanente, você precisa renovar, eu acredito que a cada 3 anos, mas você não precisa mais fazer o NCLEX. O NCLEX a gente faz uma vez na vida e depois a licença a gente continua renovando online. Tem um formulário lá que você preenche, é bem simples, paga uma taxa e eles te mandam um novo cartão da tua licença. Mas vamos por passos, né? Como é que a gente chega até a essa licença? Então, agora que você já está entendendo melhor o motivo pelo qual é necessário fazer o NCLEX, vamos entender um pouquinho mais do NCLEX em si. A prova do NCLEX é uma prova computadorizada, generalista, e ela vai exigir que você tenha conhecimento em 8 áreas que compõem o plano de teste. Essas categorias são manejo do cuidado ou gerenciamento do cuidado, segurança e controle de infecção, promoção e manutenção da saúde, integridade psicossocial, cuidados básicos e conforto, farmacologia e terapias parenterais, redução de riscos potenciais e adaptação fisiológica. Eu vou deixar todas essas categorias listadas aqui na descrição do vídeo, mas eu vou deixar elas listadas em inglês, que é para você começar já a se familiarizar com os termos em inglês. Então, quando você começar a estudar para o NCLEX, comece a estudar em inglês, não estude em português. Você não precisa acertar todas as questões para passar no NCLEX. O NCLEX ele tem um nível padrão de aprovação, que é um nível mínimo de perguntas que você precisa acertar para receber a sua licença. O NCLEX tem 265 perguntas e você tem um total de 6 horas para responder essas perguntas. Mas cada candidato, cada participante, cada pessoa vai responder um número diferente de questões e vai ficar lá fazendo o teste por um número diferente de horas. Algumas pessoas vão fazer um teste mais longo e demorado, e outras pessoas vão fazer um teste mais curtinho e mais rápido. Embora você tenha 6 horas para completar a prova, a maioria das pessoas não usa todo esse tempo. Menos de 2% da população acaba com o tempo esgotado para completar a prova. Lembra que eu expliquei que o NCLEX é uma prova adaptativa? Ele é adaptativo porque o computador vai se adaptando constantemente ao teu nível de conhecimento. Então, se você está indo bem na prova, o computador vai sempre te oferecer perguntas no teu nível, um pouco mais elevado, sempre por questões um pouco mais difíceis. E se você não está indo bem na prova, o computador também vai te oferecer questões dentro daquele seu nível de conhecimento. Então, por exemplo, para fazer o NCLEX tem um nível mínimo
de aprovação. Esse nível mínimo de aprovação é o nível que distingue aquelas enfermeiras que têm capacidade de serem registradas e exercer a profissão como enfermeira. Então, para passar no NCLEX, você não precisa tirar 100, você não precisa tirar 90, você tem que tirar aquele nível mínimo, né, como se fosse uma média para passar. Então, no NCLEX, quando você responde uma pergunta de maneira correta, o computador vai te dar uma pergunta um pouco mais difícil daquela que você acabou de responder. O mesmo acontece quando você responde uma pergunta de uma maneira errada. Então, se você errou a resposta, o computador te dá a próxima pergunta vai ser uma pergunta um pouquinho mais fácil do que aquela que você acabou de responder. E assim ele vai se adaptando ao seu nível de conhecimento. Então, a cada pergunta, a sua habilidade de responder as questões se torna mais e mais clara para o computador. O computador está realmente te testando o teu nível e se adaptando ao teu nível de conhecimento a cada resposta que você oferece. Então, o número de perguntas que você vai acabar respondendo do NCLEX depende muito das suas habilidades, do seu conhecimento. Algumas pessoas vão fazer uma prova mais longa e demorada, porque as perguntas que estão sendo feitas e as respostas que a pessoa está dando, está mantendo ela ali naquela linha média de aprovação. Então, o computador está tentando identificar, está tentando entender se a pessoa sabe ou não sabe. Então, ele continua te dando perguntas mais difíceis, e vai tentando te manter acima daquele nível médio de aprovação. Outras pessoas talvez façam uma prova mais curta porque elas estão ou muito acima do nível de aprovação ou elas estão muito abaixo do nível de aprovação. Quando você está fazendo a prova do NCLEX, o computador pode se apagar, pode fechar ou terminar o seu exame por 3 motivos diferentes. Número 1, quando o computador tem 95% de certeza de que você está muito acima ou muito abaixo daquele padrão mínimo de aprovação. Número 2, quando você atinge o número máximo de questões, que são 265 questões. Número 3, quando o seu tempo está esgotado. Mas fique tranquila, porque como eu disse antes, muito raramente as pessoas esgotam o tempo para fazer a prova. O nível mínimo de aprovação é aquele nível que te dá o direito de exercer a profissão como entry level, né? Que são aquelas enfermeiras que estão entrando no mercado de trabalho pela primeira vez. Então, esse que é o nível médio, assim, é o mínimo de competências que você tem que ter para iniciar a sua jornada como enfermeira. Quando você estiver estudando para o NCLEX, além de estudar e se focar no conteúdo, preste atenção também no tempo que você demora para responder cada questão. Então, dessa maneira, você também já vai treinando o seu tempo, né, para ler as questões, ler as respostas, fazer o pensamento crítico e responder tudo isso de uma maneira mais rápida. O NCLEX é uma prova adaptativa que oferece questões eletrônicas de diferentes formatos. O formato mais comum que você vai ver com maior frequência ao longo do seu teste são aquelas perguntas de múltipla escolha. Ou seja, você vai receber uma pergunta e vai ter 4 opções de resposta onde você vai ter que escolher a melhor opção para aquela pergunta. O formato de pergunta, que na minha opinião é um dos formatos mais difíceis de perguntas do NCLEX, é aquela pergunta que pede para você selecionar todas as questões que estão corretas. Select all that apply. Essa pergunta deixa a gente um pouco nervosa porque você tem que realmente acertar todas as questões, você tem que selecionar realmente todas as questões que estão certas, senão você perde a questão. Um outro formato é o que eles chamam de hotspot. Para essas questões, o computador vai te mostrar uma figura, que pode ser uma parte do corpo humano, ou pode ser um gráfico, como um EKG, por exemplo. Ele vai pedir que você aponte nessa figura, que você marque nessa figura a resposta correta para a pergunta. Um outro estilo de pergunta que você pode encontrar também são as perguntas de completar. Então, é uma pergunta que eles deixam um espaço, né, que você tem que inserir ali a sua resposta. Geralmente, essas perguntas estão relacionadas ao cálculo de medicação, cálculo de gotejo de terapias venosas. Então, você vai ter que fazer lá a sua conta e coloca ali só o número. Um outro exemplo de questão também é quando eles te pedem para colocar as respostas na ordem correta. Então, o que você faria primeiro, segundo, terceiro, quarto? Existe também o formato auditivo. Eles vão te dar um fone de ouvido e você vai ter que escutar um determinado som e vai responder a pergunta de acordo com aquele som que você escutou.
Também tem o formato de questão onde eles te mostram o prontuário do paciente, algumas partes do prontuário do paciente, e você tem que ler, interpretar e saber o que está sendo, qual que é a melhor opção de cuidado para aquele determinado paciente, com base no prontuário, nas partes do prontuário, né? Geralmente eles vão te mostrar indicações relevantes, né, da história do paciente, que vai te levar a tomar uma decisão correta em relação à medicação, em relação ao plano de cuidado, em relação à educação que você está promovendo ao paciente. Então, esses são basicamente os formatos de questões que você pode se deparar quando faz o NCLEX. Existem diferentes técnicas que você vai ter que aprender para responder cada uma dessas diferentes questões do NCLEX. Eu não sou especialista da área, então, por favor, não me perguntem quais são as técnicas, quais são as dicas, como é que a gente faz para responder corretamente cada uma dessas questões. Eu realmente não sei como dizer com profundidade, mas eu posso falar para vocês que o NCLEX tem muito a ver com pensamento crítico. A gente tem que saber priorizar o cuidado, a gente tem que entender quais são os resultados daquela resposta que eu escolhi. Então, por exemplo, se eu escolhi dizer para a paciente ficar de cama, o que vai acontecer com ela por ficar de cama? E ao mesmo tempo eu não posso ler a pergunta muito profundamente. Ele sempre diz assim, que o NCLEX ele é uma prova simples, ali preto no branco, assim, sabe? Entender, claro, não tem por detrás das linhas, não tem entre linhas, assim, sabe? O NCLEX, ele parte do princípio de que você está trabalhando num ambiente de trabalho perfeito, onde você tem todos os instrumentos, onde você tem todas as medicações, onde você tem todos os funcionários necessários para prestar o melhor cuidado ao paciente. Então, por exemplo, se tem uma pergunta de educação para o paciente, sim, você tem tempo para sentar no lado do paciente, educar o paciente pelo tempo que for necessário. Se for uma questão relacionada à medicação, você tem todas as medicações ali disponível para o paciente. Então não fica pensando, mas se não tiver isso, mas se meu tempo não tiver certo, sabe? Não, você tem tempo suficiente, tem funcionário suficiente, você é quase cuidando basicamente daquele um paciente. Então essa é a minha dica bem simples, assim, para encarar o NCLEX, assim, é ter muito pensamento crítico e tentar entender a cada pergunta. Precisa analisar sempre quais são as respostas que oferecem os melhores resultados possíveis para o paciente, the best outcomes, e também você precisa ter em mente que as perguntas que estão sendo feitas para vocês, elas estão sendo feitas dentro de um contexto hospitalar perfeito, ou seja, você tem tudo que você precisa para promover cuidado para aquele paciente. E no final da prova você, infelizmente, não fica sabendo o resultado imediatamente. Você vai para casa e espera o resultado, porque demora mais ou menos um mês para o resultado chegar na sua casa. Então, o Board of Nursing do estado que você prestou a prova vai te mandar uma carta dizendo se você passou ou não. Alguns conselhos de enfermagem oferecem o resultado rápido. Se você pagar uma taxa X, eles te mandam o resultado preliminar, que não é o resultado oficial, em 2 dias. Era isso que eu queria dividir com vocês sobre o NCLEX. Eu não sou especialista na área, tudo isso que eu estou dividindo com vocês são coisas que eu aprendi enquanto eu estava me preparando para fazer a prova. E eu vou fazer um outro vídeo também falando qual foi a estratégia que eu utilizei para estudar para a prova. Então acho que isso é interessante eu falar para vocês como é que eu fiz para me preparar para a prova em si, mas mais uma vez, não é nenhum tipo de revisão da matéria ou nada nesse sentido, é simplesmente um relato de experiência e eu espero que de alguma maneira isso te ajude a pelo menos ficar mais tranquilo em relação à prova e saber que é possível sim. É uma prova difícil para todo mundo, para as enfermeiras que moram aqui, para as enfermeiras que nasceram em outros países, é uma prova difícil, mas é uma prova que a gente tem condições de passar, não é uma prova que é impossível de passar, não é um vestibular para medicina, por exemplo, não é. Se você fez faculdade de enfermagem, se você aprendeu todo o conteúdo direitinho, você tem condições de passar no NCLEX sim.
Mais uma vez eu quero te dizer muito obrigada por participar do canal e muito obrigada por todos esses comentários maravilhosos que vocês sempre vão colocando a cada novo vídeo que eu vou postando. Se você está chegando aqui pela primeira vez, eu quero te convidar a se inscrever no canal e ativar o sininho, assim você pode receber informações cada vez que eu postar um novo vídeo aqui no canal. Muito obrigada, continuem participando, continuem colocando seus comentários, eu estou adorando. Um beijo grande a todos vocês. Tchau!